Olá, como é que você tá? Bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui a essa aula que a gente vai fazer sobre segurado especial. É isso mesmo, é uma aula sobre segurado especial, sobre o que faz ou não descaracterizar o segurado especial, deixar de ser segurado especial. Supondo que a pessoa tenha provas e tal, o fato dela fazer algumas situações, exercer algumas atividades, fazer algum tipo de negócio pode fazer deixar pode fazer ela deixar de ser segurado especial ou não, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar. Seja bem-vindo, esse vídeo vai ficar gravado para que todas as pessoas possam assistir. E achei esse tema muito interessante porque é uma das coisas que as pessoas às vezes fazem errado e não sabem que está fazendo errado, tá bom? O que acontece quando você é segurado especial? O segurado especial, para quem não sabe, é aquele trabalhador rural, indígena ou pescador artesanal que, de certa forma, desenvolve a atividade para a subsistência dele e da família dele. Só fazer um ajuste aqui. E sendo assim, ele não. Sendo essa a condição dele como segurado especial, ele não pode fazer qualquer coisa. Não é uma questão, não tem uma previsão na lei de, por exemplo, se ele pode ganhar muito, se ele pode ter uma renda alta ou baixa. Mas que o objetivo não é fazer negócio, o objetivo dessa renda do segurado especial é para a subsistência da família. Tá? Mas não há uma previsão aqui falando, se a renda anual for tanto, tem gente que pensa isso. Se a renda anual for acima de tanto, ele deixa de ser segurado especial. Não tem isso, tá? A renda não é uma limitação para o segurado especial, mas existe algumas condições que a gente vai ver aqui na legislação que sim podem fazer a pessoa deixar de ser segurado especial, pode fazer a pessoa deixar de se enquadrar aí como segurado especial, e é isso que a gente vai falar agora aqui sobre esse segurado especial, tá bom? Então vamos lá. Vamos indo direto ao ponto aí, principalmente para quem está estudando para concurso ou qualquer outra coisa. Estudar na legislação faz muita diferença. O que eu tô essa página que está aberto aqui na tela, a gente vai olhar aqui para cima um pouquinho. Nós estamos na Lei 8.213 de 1991, tá? Que é a lei do regime geral de previdência social, né? E um pouquinho, ele está falando sobre os segurados da Previdência Social. Quem são os segurados? E se a gente olhar aqui, deixa eu só achar qual é o artigo correto aqui. Está no artigo 11. Quando ele vem aqui no inciso 7 do artigo 11, deixa eu achar, vamos ver. Como contribuinte individual é no 5. No 6, como trabalhador avulso. E no 7 ele está falando do segurado especial. Como é que se enquadra aí o segurado especial entre os segurados da Previdência Social? Onde é que entra aí quem são os segurados especiais? Aqui no 7 ele vai falando que é o produtor e tal, produtor rural, o grupo familiar desse produtor rural. Mas sendo o segurado especial que nos interessa hoje aqui, está nesse parágrafo 7. Tá? No parágrafo 7, que não descaracteriza, parágrafo 8º, desculpa, que não descaracteriza a condição de segurado especial. Que coisas a pessoa pode fazer que ele não vai deixar de ser segurado especial por causa disso, é claro, né? Primeiro ponto aí do inciso 8º, do artigo do parágrafo 8º que a gente está lendo aqui é o seguinte: outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% de imóvel rural,
cuja área total não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que outorgante ou outorgado continue a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. O que a gente pode esmiuçar disso aqui? Deixa eu pegar um quadro branco aqui só para a gente esmiuçar isso aqui. Só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Bom, não vou passar aqui vou no Word mesmo. Então, nós podemos trabalhar isso aqui de uma maneira que vai dar para a gente entender. Esses detalhes bem interessantes desse primeiro inciso aqui do parágrafo 8º, que é sobre a caracterização ou não, a descaracterização ou não do segurado especial. O que nós podemos aqui já apurar? O que nós podemos aqui já entender? Estamos falando de um trabalhador rural ou de um pescador, mas no caso aqui é de um trabalhador rural que é segurado especial, né? Digamos que ele é um meeiro, ele é um proprietário. Esse primeiro ponto específico é para um proprietário. E primeira coisa que a gente já vê aqui é que a outorga por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% do imóvel rural. Então, ele não pode dar como meação, ele não pode ter meeiros. O proprietário não pode ter meeiros em tamanho de terra da meia mais do que metade da propriedade que ele tem. Ele não pode dar a meia mais do que 50% da propriedade. A outorga por meio de contrato de meação, de contrato escrito de parceria, meação ou comodato de até 50% não descaracteriza a condição de segurado especial. Mas a legislação prevê, então ele está aqui fazendo uma salvaguarda, uma ressalva, porque se você, que é proprietário rural, entregar mais da metade da sua propriedade como a meia, a parceria e tal, você deixa de ser segurado especial. O proprietário deixa de ser segurado especial. Então é importante frisar isso. Ele faz aqui, ele garante, esse inciso aqui está garantindo ao proprietário rural que se ele der a meia apenas
parcela da sua propriedade de até 50% do tamanho dessa propriedade, ele não vai deixar de ser segurado especial por isso. Mas o que nós já podemos aprender aqui, perceber, é que se ele der, no primeiro ponto, se ele der a meia mais do que 50%, da sua propriedade, a meia, como contrato que seja de parceria, meeiro, ou de comodato que seja, ele deixa de ser segurado especial, tá bom? Ele vai continuar sendo proprietário, ele pode ter documento, mas ele deixa de ser segurado especial. Isso é que a gente já vê aqui, é um primeiro ponto que a gente pode tirar aqui dessa questão que a gente está lendo, da que a gente está vendo aqui hoje, tá? Então, assim, vou resumir aqui, outorga de mais da metade da propriedade faz deixar de ser ponto, tá aqui, ó. A outorga de mais da metade da propriedade faz deixar de ser segurado especial. Vamos para um segundo ponto que a gente consegue tirar aqui desse inciso primeiro do parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8.213 de 1991. O segundo ponto que a gente consegue ver aqui é o seguinte: a área total do imóvel não seja superior a 4 módulos fiscais. Isso não é aqui que está dizendo que ter a área superior a 4 módulos fiscais vai deixar de a pessoa ser segurado especial. Mas aqui já nos lembra desse fato. O que eu estou dizendo? Ele está tratando aqui da questão que não descaracteriza, quando é que não vai ser descaracterizado, mas eu já vou aproveitar para lembrar para você aqui que o proprietário que tem a área total superior a 4 módulos fiscais, ele deixa de ser segurado especial, tá bom? Então, assim, o proprietário que tem área total, que tem imóvel rural, que a área total seja superior a 4 módulos fiscais, então ele deixa de ser segurado especial. O que é isso, gente? Primeira coisa desse ponto que a gente pode observar é que existe uma medida de módulos de tamanho de propriedade rural chamado módulo fiscal. Quem define o módulo fiscal de cada município é o INCRA. Até a última vez que eu vi, quem definiu o tamanho do módulo fiscal em cada município é o INCRA. Essa medida não diz respeito exatamente a quantos hectares é. Por isso que em determinado lugar a pessoa pode ter 100 hectares de terra, 150 hectares de terra, e ele não vai se enquadrar como um proprietário de imóvel superior a 4 módulos fiscais. Dependendo do lugar, até com 60, 70 hectares ele já é um proprietário de um imóvel com mais de 4 módulos fiscais. Por quê? Porque o módulo fiscal em cada município praticamente difere um do outro. Você ter, para esse fim, vamos supor, 20 hectares de terra em um município e às vezes ter 20 hectares de terra em um município vizinho faz diferença. Porque o INCRA considera a produtividade, qual é o tipo de terreno daquela região, qual é a produtividade, quanto que se produz em 1 hectare em determinada região e quanto que se produz em outra. Dependendo do local e a cultura e tudo que envolve ali, se você tem 10 hectares de terra, você produz determinado volume de produção. Agora, em outro lugar, com 10 hectares de terra, dependendo do que se produz e qual é o terreno e tal, você já produz muito mais ou muito menos. Então, assim, módulo fiscal é uma medida local. Quem define para cada município quantos hectares de terra significa um módulo fiscal é o INCRA. E a lei considera isso como um delimitador para você se enquadrar desde 2008.
Salvo engano, é dezembro de 2008, salvo engano. Eu não vou pesquisar agora, mas eu acho que é isso. É dessa lei aqui, na verdade, ó. Essa lei 11.718 de 2008, tá bom? Então, o que acontece? Esse módulo fiscal é muito importante para a caracterização de segurado especial, tá bom? O módulo fiscal é para ser segurado especial, você tem que ter até 4 módulos fiscais no máximo, somando todas as suas propriedades. Quando nós falamos isso do que a lei prevê, da administração, do administrativo. Quando você for pensar, mas existem sim casos judiciais e até casos na junta de recurso mesmo, administrativo, que esse limite é considerado de uma maneira diferente. A lei não prevê isso aqui, tá? A lei diz da propriedade, mas muita gente já a junta de recurso, a Câmara de Recursos, até judicialmente, às vezes eles desconsideram aí no meio dessa propriedade se tem rio muito grande atravessando, se tem área de mata, eles desconsideram tudo isso. Então você consegue provar ali, mesmo tendo determinada quantidade de terra que ultrapassaria os 4 módulos fiscais, você ainda poderia permanecer sendo segurado especial, mas não é isso que a lei prevê num primeiro momento, tá bom? Então é isso. Nós aprendemos nesse inciso aqui do inciso 7 do artigo 11 da Lei 8.213, aqui no parágrafo 8º, a gente já viu, a gente está vendo o que não faz o trabalhador rural proprietário deixar de ser segurado especial. Está falando de todos, mas no inciso 1º, que a gente está tratando hoje é exclusivamente do proprietário, tá bom? Então, dar o contrato à outorga de mais da metade da propriedade faz deixar de ser segurado especial. Dar contrato de menos da metade, por outro lado, não faz deixar de ser segurado especial. É isso que o inciso 1º está dizendo. O segundo ponto que a gente já pode apurar aqui, que não é o objetivo desse inciso, mas aquele já trata disso também, ele está especificando aqui que para ser segurado especial, primeiro você tem que ter o limite, está dentro do limite de 4 módulos fiscais se você for proprietário. Frisem bem, se você for proprietário, você tem que estar dentro desse limite aí de 4 módulos fiscais. Ponto. Uma outra coisa que a gente consegue aqui tirar também, e é a parte final que esse inciso nos traz de conhecimento, mas é algo muito legal que muita gente não sabe. Muita gente não sabe disso, mas a condição para o proprietário continuar sendo segurado especial, tá? Há uma condição final aqui para ele continuar sendo segurado especial, mesmo dando a propriedade, mesmo dando contrato na propriedade. Primeiro, ele não pode ultrapassar o limite de dar mais de 50% da sua propriedade, como a meia ou comodato ou qualquer coisa. E depois que ele faz isso, ele também está limitado aqui a questão que ele tem que ter menos que 4 módulos fiscais. Isso já está tranquilo. Porém, aqui no finalzinho desse inciso, ele traz uma parte muito especial que pouca gente presta atenção. Desde que, para não descaracterizar, para não deixar de ser segurado especial, ele só pode fazer isso desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. O que isso quer dizer? A partir do momento que o proprietário deu um imóvel, vou até aumentar aqui na tela para eu falar com vocês. Olha só, a partir do momento que um proprietário tem um imóvel e deu esse imóvel, ele deu esse imóvel a meia, para uma pessoa. Ele tem que seguir aquelas regras ali tem que estar dentro daquelas regras para não deixar de ser segurado especial, trabalhador rural que tem direito aos benefícios por esse motivo, tá bom? Ele tem que se cuidar de algumas coisas, mas o ponto principal aqui que eu quero explicar para você é o seguinte, que as pessoas não falam e não sabem disso, muita gente não sabe disso.
O proprietário agora, para ele se manter segurado especial. De certa forma, o meeiro também tem que ser segurado especial. O meeiro, vamos supor que você é segurado especial. Você faz tudo direitinho, sua propriedade está tudo enquadrado, tudo certinho para ser segurado especial. Você dá a propriedade, parte da sua propriedade, seja, vamos colocar 25%. Deu 25% da sua propriedade para alguém ser meeiro, comodato ou qualquer coisa. Aí você deu essa outorga, passou isso para a pessoa exercer a atividade na sua propriedade, em um limite ali de terra, seja de 2 hectares, vamos supor que você tenha 50, você deu 1 hectare a meia. Mas essa pessoa não exerce a atividade diretamente. O que ele faz? Você deu a meia ou um comodato, mas o que essa pessoa faz? Ela contrata gente para trabalhar e quem trabalha nessa propriedade são contratados, terceirizados. Não a pessoa e não o grupo familiar dela. Você também deixa de ser segurado especial. Isso é uma proteção. Por quê? Senão, um pai, digamos assim, poderia dar 50% da terra dele, ele tem terra, ele quer se manter segurado especial. Ele tem um imóvel e ele dá metade ali, por exemplo, daquele imóvel, até onde ele pode dar aquela quantidade. Ele dá metade para um filho num comodato e o filho nem vai trabalhar com aquilo. Ele só vai contratar, falar, não, mas essa parte que tem contratados trabalhando aí dia e noite, ou que tem uma indústria, ou que tem qualquer coisa, ela é a parte que eu dei em comodato. Então, essa parte da lei prevê isso, essa proteção. Ou seja, tudo bem, você pode dar até 50% da propriedade em outorgar isso por alguma forma que tem, de meeiro, comodatário, qualquer coisa. Porém, você também está obrigado, a pessoa que está pegando essa terra, que está sendo seu meeiro ou comodatário, é obrigado a continuar assim, tá? Ela é obrigada a continuar assim, sendo segurado especial também, porque se ela deixar de ser, você deixa de ser também automaticamente, porque a terra é sua. A terra é sua. Se você deu a meia para alguém que não vai exercer atividade nas formas previstas para serem aí, para se manter segurado especial, ou seja, exercendo atividade individualmente ou em grupo de economia ou em conjunto, um regime de economia familiar, você deixa de ser segurado especial também, mesmo você não tendo nada a ver com isso, mesmo você estando certinho, de certa forma, e a pessoa é que está agora trabalhando com terceirizados, contratando gente, ultrapassando os limites. Tá? Só para você entender. É isso que diz aqui o inciso 1º do parágrafo 8º da Lei 8.200, do parágrafo 8º do artigo 11 da Lei 8.213 de 1991. Beleza? Então, esse inciso nos traz esses 3 aprendizados essenciais. O primeiro, só para a gente relembrar, é que a outorga de mais da metade da propriedade faz deixar de ser segurado especial, tá bom? Outorgar por meio de contrato de comodato, meeiro ou parceria, mais da metade da propriedade faz deixar de ser segurado especial. E o segundo ponto é que o imóvel rural não pode ser superior a 4 módulos fiscais. 4 módulos fiscais que são áreas, uma medida de terra individual. Aí se você quiser descobrir quantos hectares é um módulo fiscal na sua cidade, você pode pesquisar no Google, que você vai descobrir fazendo essa pesquisa. O imóvel rural, esse é o ponto 2 que a gente viu. O terceiro ponto que eu nem destaquei, que eu destaquei aqui em cima, que é outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade individualmente ou em regime de economia familiar. Se o outorgado ou o outorgante deixar de exercer a atividade em regime de economia familiar ou individualmente, ele automaticamente, então, ele vai ser descaracterizado como segurado especial. Tudo bem? Muito obrigado aí por vocês que assistiram, por você que vai assistir ainda esse vídeo. Eu vou te convidar aí, sempre vou te convidar a clicar aqui no se inscrever nesse canal, para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, porque esse é o aprendizado de hoje. A gente está lendo o parágrafo 8º, o inciso 1º do parágrafo 8º, depois a gente vai ver mais adiante, nas próximas semanas, do artigo 11, que vem falando dos segurados. O artigo 11 vem definindo quem são os segurados obrigatórios da Previdência Social, da Lei
8.213 de 24 de julho de 1991. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua companhia, e vai ficar esse vídeo aí. Eu espero que você faça bom uso e que esse aprendizado sirva aí na sua vida. Um abraço, fique com Deus e até mais.